Então, vamos começar a nossa primeira aula, né, sobre ectoscopia, tá? O que é ectoscopia, né? É o observar o paciente, é através da observação apenas a gente já tirar dados, né, semiológicos de exame físico, tá? Sem nem precisar tocar no paciente. Então, por exemplo, nesse primeiro slide, a gente observa essas né, chamadas, né, e que mostra o quê? Que o Michael Phelps estava de sunga, então chama a atenção para ele que de sunga ele dá show na torcida universitária. Mas a ectoscopia aqui, né, brincando, seria o quê? A gente com um olhar médico, ou seja, você sabendo o que você está procurando, né, o que você está olhando, a gente observaria algumas outras coisas. A primeira, né, óbvio que ele está de sunga, como é feita a chamada, mas também outras coisas. Olha quantas medalhas ele carrega, né, que poderia ser também a chamada, né, de medalhas no peito, alguma coisa assim, que todos os colegas também estão de gravata, né, não só ele, mas os dois colegas do lado também estão de gravata borboleta. Então, é isso que é ectoscopia, é você, através né, do conhecimento do que você vai procurar, você observar e isso trazer dados para né, você anotar em prontuário que vão ajudar né, na sua hipótese diagnóstica. Então, a primeira coisa que a gente tem é a avaliação do estado geral. Então, na própria anamnese, você já conversando com o paciente, você vai saber né, se ele está num bom estado geral, regular ou ruim. É uma interpretação subjetiva, individual, né? Muitas vezes um colega fala que o paciente está irregular, você acha que ele está em bom, isso depende muito do seu conhecimento prévio do paciente, né? Então, se você já acompanha esse paciente no ambulatório, por exemplo, você sabe quando ele está pior ou quando ele está melhor. Né? Ou da própria evolução, você está acompanhando ele todo dia, você já viu que ele já esteve pior, então talvez a sua interpretação do estado geral desse paciente vai ser diferente de um colega que está vendo ele pela primeira vez. Então, por exemplo, essa senhora, ela estaria, desculpa, para vocês em bom, regular ou ruim, né? Se você olhar e, né, olha, ela tá, né, sem o cabelo, então provavelmente ela pode estar sendo submetida a uma quimioterapia, vamos supor, eu posso falar que por isso ela está né, em regular estado geral, mas ao mesmo tempo, se é uma pessoa que já estava internada, né, ou já foi submetida a uma cirurgia, emagreceu muito, e aí agora eu estou vendo ela assim, apesar dela estar sem o cabelo, eu posso falar que ela está em bom estado geral, tá? A mesma coisa aqui, esse paciente, né? Poxa, parece que ele está em bom estado geral, mas se eu contar para vocês que há 30 dias ele tinha 20 quilos a mais do que ele está aqui, né? Então, que ele emagreceu muito, que ele está com um diagnóstico de um câncer, por exemplo, de pâncreas, então já muda um pouco. Então, o médico que está acompanhando já não vai falar que ele está em bom estado geral. Tá? Então, faz parte dessa avaliação você também saber da história do paciente. A mesma coisa esse senhor, nossa, olha lá, ele parece estar numa UTI, né? Está com uma traqueostomia aqui, então está respirando com a ajuda dos aparelhos. Então, vocês podem até falar que ele está num ruim estado geral. Mas se você conta, né? Se você estava acompanhando e que há uma semana atrás ele não estava nem acordado, estava entubado, não mexia os membros superiores, e agora ele está né, contactuando com você, olha lá, ele está mostrando sinal de positivo, está escrevendo, então talvez você não vai falar que ele está em ruim estado geral, mas num regular, porque ele está numa curva de melhora. Então, é necessária essa avaliação global e muitas vezes de acompanhamento do paciente para você classificar. Não existe certo nem errado, mas isso com o tempo e com a prática clínica vocês também
vão aprender de uma forma mais tranquila, tá? Mesma coisa, durante a própria conversa, a gente vai avaliar o nível da consciência, né? Então, o paciente está conversando com você, está contando, você vê que ele é lúcido, que ele fala as coisas, né, direitinho, com uma certa lógica, né? Você sabe que ele está alerta, que ele está orientado, tá? Existem alguns outros reflexos, né? Não bem reflexos, mas algumas análises, né, que você pode fazer, incluindo os reflexos, né, mas a deglutição, a reatividade do paciente, se ele reage à dor ou não, tá? A perspectividade. Então, isso a gente mais lá para frente, né, principalmente no módulo de neurologia, a gente vai ver melhor, mas na anamnese vocês já conseguem saber se é um paciente que está desorientado, se ele está orientado, tá? Justamente por essa conversa. E aí você pode classificar eles nos estados de consciência, tá? Isso daqui são os estados de consciência, depois no livro vocês olhem mais especificamente. A avaliação da fala e linguagem também, tá? Na própria anamnese você vai conseguir se ele está com a fala e linguagem preservada, e aqui tem alguns nomes, né, de alterações que a gente vai observar em fala, em linguagem, tá bom? Disfonia, dislalia, disartria, disfagia. Então, isso daqui são os nomes das alterações, né? Se ele entende o que você fala, mas ele não consegue executar o comando, enfim, são as diversas formas de alteração de fala e linguagem, que também, né, lá na neurologia, no exame neurológico, a gente vai detalhar mais, mas no capítulo de sinais e sintomas vocês já podem ler mais sobre essas alterações. Outra coisa que a gente observa, né, é a hidratação do paciente, né? A gente sabe que o paciente pode estar hidratado ou desidratado. E essa avaliação ela é feita por diversos parâmetros, né? O próprio peso do paciente, né? Então, se ele perde muito peso, que aí vai ser também, né, secundário à perda de líquido, né, do organismo, tá? A pele, a gente vai avaliar a hidratação através da umidade, da elasticidade e do turgor, tá bom? As mucosas, quanto à umidade, então a gente vai olhar a mucosa ocular, a mucosa oral, né? A procura de lágrima, de saliva, tá? Em crianças, né? A fontanela, então se ela está abaulada, se ela não está, que isso representa a hidratação da criança. Alterações oculares, a gente sabe quando o paciente está desidratado, fortemente desidratado, ele vai ter um olho fundo, tá bom? O próprio estado geral, então, desidratações graves podem levar a uma queda do estado geral, o paciente fica sonolento. A diurese, né? Então, a presença de diurese é um sinal, é uma forma importante dessa avaliação, e a presença ou não de sede. Então, o conjunto disso vai mostrar ao grau de hidratação do paciente. Na maioria das vezes, a gente acaba fazendo muito, né, a hidratação da pele, quando a gente vai fazer o exame físico de pele, e das mucosas aqui no exame físico geral, tá? Medidas antropométricas, a gente, né, as principais é peso e altura. E a gente pode avaliar a altura, né? Você pode perguntar para o paciente se ele sabe quanto que ele mede, né? Na maioria das enfermarias a gente tem aquela balança onde tem uma trema junto para você ver a altura, mas existem algumas medições que você pode fazer para você fazer a altura estimada, que são essas que estão colocadas aqui, tá bom? Que também no livro texto vocês podem olhar, tá? E se familiarizarem melhor de como que são feitas essas medidas, tá? E o peso é a mesma coisa, a gente tem, né, a balança, que é o principal material que a gente tem, você pode perguntar para o paciente, mas também existem algumas regras e algumas tabelas, né, como a regra de Broca, o peso ideal, enfim, que você também pode estimar este peso do paciente.
Dentre as medidas antropométricas, a gente também tem a circunferência abdominal, tá bom? Que é uma medição importante da gente realizar, porque hoje a gente sabe que a circunferência abdominal ela é relacionada principalmente à questão do risco cardiovascular do paciente, né? A gente sabe que os pacientes que acumulam a gordura visceral, né, que é justamente isso que a gente acaba estimando, né, pela circunferência abdominal, eles vão ter um risco cardiovascular aumentado, tá? Essas são as regras, né? As regras não, desculpa, os parâmetros. Então, uma circunferência maior do que 102 em homens, tá bom? E 88 em mulheres, a gente já consegue ter essa noção de que é um risco cardiovascular aumentado, tá? E como que a gente faz a medida, né, da circunferência abdominal, tá bom? Então, a gente pega uma fita, né, uma fita métrica, o paciente tem que estar, de preferência, né, com o abdômen exposto, tá bom? E aí a gente vai fazer uma medição justamente na crista ilíaca, né, na parte superior aqui da crista ilíaca, você vai juntar, né, as fitas posicionadas e vai fazer essa medição. Só um detalhe, tá? Lembrar que a circunferência de cintura é um pouco diferente. A circunferência de cintura geralmente pode estar um pouquinho mais alta, ela acaba sendo um pouquinho mais, assim, digamos, próximo do umbigo, porque é justamente no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, tá bom? Isso daí é circunferência de cintura. A circunferência abdominal, né, que é o que representa justamente o risco cardiovascular, é na junção, digamos assim, dessa linha que você vai fazer quando você coloca a fita métrica na crista ilíaca, na parte alta da crista ilíaca, tá bom? E você faz a medição e vai ter este número que vai representar ou não um risco aumentado cardiovascular, tá? Outra coisa que a gente acaba fazendo, que é o famoso, o IMC, tá? Que é uma medida antropométrica. Então, você vai ter o peso e a altura do paciente e vai fazer esse cálculo matemático, tá? Então, peso sobre altura sobre 2, e aí você vai classificar o paciente, né, de acordo com esse número que vai vir, né, se ele tem uma caquexia ou magreza, baixo peso, normal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, tá bom? Então, a gente também faz o IMC a partir dessa conta e classifica o paciente nessas categorias. Também, dentre as medidas antropométricas, a gente vai avaliar o biotipo do paciente, tá? O que é o biotipo? É justamente essa distribuição de gordura. A gente sabe que os homens têm uma tendência maior de uma distribuição abdominal, né, de gordura, como mostra essa foto aqui, tá bom? E as mulheres acabam tendo uma tendência maior de uma distribuição na região do quadril, tá? Então, a gente tem a distribuição de gordura androide, tá? Que seria a do homem, tá? Então, semelhante a uma maçã, e a ginecoide, que seria da mulher, que é semelhante a uma pera, tá? Então, a gordura está mais, digamos, embaixo, tá bom? Então, a gente também classifica o paciente pela distribuição da gordura com esses termos, tá? Existe também a classificação pelo biotipo, tá bom? Que é através do ângulo de Sharp, tá? O ângulo de Sharp é esse ângulo justamente representado nas figuras das últimas costelas, né? Você vai palpar a costela e vai chegar até aqui a sua inserção com o apêndice xifoide, tá bom? E aí você vai ver qual o ângulo que faz essa junção, tá bom? Se for um ângulo
é igual a 90 graus, a gente classifica o paciente como mediolinho, tá? Se for maior que 90 graus, como essa primeira figura, letra A gente classifica como brevilíneo, e se for um ângulo menor do que 90 graus, que é a última figura, é o longilíneo. Tá? Então, essa figura aqui, essas figuras representam os 3 tipos de biotipo que a gente tem pelo ângulo de Sharp. Lembrando também que o ângulo de Sharp tem que ser avaliado com o paciente, né, com a região despida, ou sem camisa, ou pelo menos essa região despida, caso uma mulher ou o paciente não se sentir confortável de retirar a blusa. Com essas avaliações, a gente pode mensurar a avaliação do estado nutricional, né? Então, peso, a musculatura, o panículo adiposo, o desenvolvimento físico, o estado geral, né? A avaliação de pele, pelos e olhos. E aí você pode classificar o estado nutricional quando é normal, quando né, você tem uma normalidade nesses parâmetros, ou pelo menos na maioria desses parâmetros, tá? Você pode ter um excessivo estado nutricional, quando você, principalmente o peso e o panículo adiposo está num valor acima da normalidade. E você tem aquela que é o desnutrição, que geralmente, além, né, do baixo peso e do panículo adiposo escasso, você vai ter uma musculatura hipotrófica, a gente vai ver na próxima aula como a gente avalia, tá? E também vai ter aquelas alterações de pele, de pelos, né? Então, uma pele seca, os cabelos finos, quebradiços, você pode ter, né, fotofobia e xeroftalmia por alterações, principalmente por distúrbios de vitamínicos. Então, aquelas fotos clássicas das crianças da África, né, muito desnutridas, que a gente vê que eles têm um cabelo até meio alourado, né, assim, ruivo, justamente um sinal de desnutrição. Tá? Eles têm esses cabelos muito ralos, muito secos, eles perdem a coloração. Então, isso em conjunto, né, a gente pode avaliar como uma desnutrição. O desenvolvimento físico, geralmente, a gente faz mais na pediatria, né, porque você acompanha a curva de crescimento do paciente para, né, classificá-lo como um desenvolvimento normal, um hiperdesenvolvimento ou um gigantismo, e um hipodesenvolvimento que se chama nanismo, mas é uma curva, então por isso que, na maioria das vezes, isso acaba sendo mais na semiologia pediátrica, lá quando vocês estiverem na semio-3, tá? Essas são as 2 tipos de nanismo, grácio e infantilismo, tem as suas diferenças, tá bom? E agora, passando para um outro tópico, né, atitude e decúbito preferencial no leito. Então, o que é isso? Seria a posição adotada voluntária ou involuntariamente, né, pelo paciente, porque ele fica mais cômodo, por um hábito, ou até para aliviar os sintomas que ele está sentindo. Então, muitas vezes, a gente vê o paciente em posições, digamos, diferentes, e isso justamente para uma desses fatores, né? Então, desculpa, passou sozinho aqui. Então, a gente tem uma boa, né? Quando ele está em pé, você pode ter uma boa postura, né? Então, uma postura sofrível, né? Quando ele já tem uma acentuação da lordose, por exemplo, e uma postura, uma má postura, quando a gente vê, né, claramente aqui uma curvatura maior, a questão do abdômen para frente, tá bom? Também, né, a questão, muitas pessoas, quando ficam de pé, acabam acentuando a cifose ou a lordose, ou às vezes isso é até um problema anatômico, né, uma escoliose, a gente vai ver isso melhor em músculo esquelético, mas, né, só do paciente estar em pé a gente consegue observar, né? Aqui, por exemplo, na escoliose é uma atitude, né, uma posição involuntária, ele não quer estar assim, mas muitas pessoas até se posicionam, param, né, de uma forma que faz como se fosse uma escoliose adquirida, digamos assim,
tá? Então, também são atitudes que a gente tem que ver. Vamos falar muito isso na parte de cardiovascular, a ortopneia, tá? Então, a atitude ortopneica, que seria essa atitude, o paciente ele sente falta de ar quando ele está deitado, então ele fica sentado no leito, né? Muitas vezes com essa posição aqui com os braços no leito, assim, ou até numa cadeira, para que ele respire de uma forma melhor. Então, essa daqui é uma atitude ortopneica. A gente tem essa atitude que é a genopetural, né, o pré-simalmetana, em que a criança, principalmente, fica dessa forma para um alívio de sintoma. Então, muitas vezes ele tem um derrame pericárdico ou uma pericardite, tá, que comprime, né, o coração e ele tem dor e até uma dificuldade respiratória, e quando ele adota essa posição, ele sente um alívio. Então, também aqui é uma atitude voluntária para um alívio de sintomas, ou de cócoras também, né? As crianças que têm alguns tipos de cardiopatia congênita, quando elas ficam assim, elas ficam menos cianóticas, com menos dispneia, então elas ficam assim o tempo inteiro. São só exemplos, tá, meninos, para vocês entenderem o que a gente está falando. Tá? Né? Então, também outros tipos de atitude, né? Então, por exemplo, esse paciente da foto, ele teve um AVC, né? Um derrame, então ele perdeu a posição, né? A força do braço, então o braço dele fica na posição passiva, onde eu coloco ele vai ficar, porque ele não tem força de tirar. Então, se eu colocar para cima, para baixo, para o lado, para o outro, fica, tá? Essas outras posições, ortótono, opistótono, né, são posições que hoje a gente acaba não vendo tanto, né? Tem uma foto aqui na próxima, né? Que é de tétano, né? Que a gente acaba hoje pela vacinação não vendo tanto tétano. Então a gente tem essas posições que o paciente na crise tetânica ele fica assim, né? Então são atitudes que o paciente pode ter e que a gente observa só na ectoscopia. Mucosa, né, a gente já começou a falar, o que a gente vai ver nas mucosas, né? Então, as mucosas oculares e orais, né? A coloração, tá? Então, a gente vai ver a coloração, se ela está corada né, ou descorada, né, através desse vermelhinho aqui debaixo do olho. Isso daí vocês também vão aprender na prática, né? O que é uma mucosa hipocorada, e a gente classifica em cruzes o quanto que ela está hipocorada. Então, uma cruz em 4, 2 cruzes em 4, tá bom? Além, né, obviamente, né, aqui vocês podem ver nessa foto de cima uma mucosa que está ictérica, né, ela está amarelada, então a gente também vai classificar as cruzes, tá? A mucosa, né, bucal, a língua aqui nessa primeira foto, a gente também vê a cianose, né? Então, se ela está cianótica ou acianótica, tá? E a umidade, como eu já falei, a presença de lágrima, né, nos olhos e de saliva, que a gente também vai classificar em cruzes. Essas cruzes são para a gente tentar quantificar para o colega, né, ou para nós mesmos, se estamos acompanhando, se ele está ficando pior ou melhor. Tá? Então, ele começou com uma icterícia, por exemplo, muito forte, 4 cruzes em 4, e no passar do tratamento ele vai diminuindo. Então, daqui a 2 semanas ele já está 3 cruzes, 2 cruzes. Então, é uma forma da gente quantificar. E, por último, nessa primeira parte, a gente vai ver as faces do paciente. A face, né, o rosto do paciente, ele vai ter algumas características para a gente que podem dar dicas, né, de alguma síndrome ou de alguma doença. Então, quando a gente tem uma face que é normal, né, que você não tem nada de diferente, a gente chama essa face de normal ou atípica, porque ela não é típica de nenhuma doença que a gente possa pensar, tá bom? Vou dar alguns exemplos para vocês. Acho que
os slides saíram, mas assim, por exemplo, o paciente que tem síndrome de Down, né? Todos nós, quando a gente olha para um paciente que tem síndrome de Down, eles têm uma faces típicas, aqueles olhinhos mais puxados, a cara mais arredondada, muitas vezes a língua, né, é maior do que, um pouquinho maior do que a boca, então ele fica com a boca entreaberta, com a língua para fora. Então, quando você vê um paciente, ou até mesmo na rua, você vê um paciente assim, você já pensa em síndrome de Down, né? A faces que a gente chama, né? A faces de síndrome de Down. Existem também outra muito comum na prática clínica que a gente chama de faces cushingoide, né? O paciente, por exemplo, que usa muito corticoide, né, por longo tempo, ele fica com a cara arredondada, de lua, né, como se estivesse inchada. Muitas vezes ele tem as bochechas avermelhadas. Então, quando você olha uma pessoa com essa face, você pensa justamente numa face cushingoide, que a gente chama, tá? Então, é só alguns exemplos, tá? Na CEMIO 2 vocês vão ver melhor essas faces típicas, tá bom? No livro de vocês também tem outros exemplos, se vocês já quiserem, né? Dar uma olhada para entender, mas é só para vocês compreenderem que quando a gente tem uma face normal, a gente chama ela de atípica, tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte da ectoscopia 1, tá? Aguardo vocês para as próximas aulas. Obrigada.